Muito boa noite para você que nos assiste aí de casa. Eu queria te deixar uma pergunta no começo desse programa. Você acha que já teve uma segunda chance na vida? Pois é, para comentar sobre isso, nós temos aqui o pastor Leidivan, ele que é apresentador do Lugar de Paz aqui da TV Novo Tempo. Temos também as belíssimas mensagens musicais do Connect Trio e ainda, é claro, o pastor Gilson Brito com uma análise bíblica em cima de alguns fatos que você vai ver a partir de agora. Hoje interagimos com muitas pessoas nas redes sociais, vai ter participação do público aqui das redes sociais no nosso Fala Povo de hoje. E é claro, se você ainda não conhece, não sabe como participar, vou te deixar aqui os nossos endereços. Anota aí, Instagram, @AlemDosFatosNT. Instagram, @AlemDosFatosNT, está aparecendo aí na sua tela. Tem também o Facebook, Além dos Fatos, facebook.com/Além dos Fatos. Deixa lá seu comentário, deixa lá uma foto pra gente. A gente quer te conhecer, a gente quer saber o que você está pensando do programa, se está assistindo, está gostando, não está, de onde você é. Manda abraços aqui pra gente, já já a gente vai estar lendo alguns abraços também. Tem o nosso e-mail, alemdosfatos@novotempo.com, alemdosfatos@novotempo.com. Ali você consegue pedir a revista Novo Tempo também, tá? Pode mandar um e-mail lá pra gente, que a gente vai estar retornando para vocês. É claro, o nosso blog, se você perdeu algum programa, quer assistir algum tema desses que foram já ao ar, você pode assistir através do novotempo.com/Além dos Fatos. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre uma segunda chance. Você acha que já teve uma segunda chance na vida? Pois é, recentemente, na verdade, no último fim de semana, aconteceu um caso que a apresentadora Angélica e o Luciano Huck, toda a sua família, tiveram uma segunda chance. Vamos dar uma olhada. Um susto que poderia ter sido fatal. No último domingo, a família de Angélica e Luciano Huck sofreram um acidente no bimotor que os traziam de Mato Grosso do Sul após uma série de gravações. Um pouso forçado teria abalado os passageiros, mas garantiu a vida deles. Quando eu estava vindo na ambulância, eu estava feliz. Do que a gente viveu aqui, está todo mundo vivo, nossos filhos estão bem. A apresentadora, muito abalada em entrevista para várias mídias, não consegue ver outra explicação. Foi um milagre, porque tudo quebrou, menos a gente. Em nota, a assessoria de imprensa da TV Globo divulgou as palavras do apresentador. Podemos dizer que renascemos e vamos comemorar uma nova data de aniversário, dia 24 de maio, declarou Huck. A segunda chance também aconteceu na vida de Lorena. A gravidez tão desejada escondeu um problema que quase a levou a óbito. Estava grávida de 34 semanas, 7 meses, na época que aconteceu, e comecei a sentir muitas dores. E não sabia o que era, a gente chegou na emergência, eles falaram que podia ser cálculo renal, mas como grávida os órgãos às vezes mexem, se alteram, né, os lugares, eles não sabiam direito e tal. Aí eu falei com a minha médica, né? Isso a gente já tinha ido algumas vezes na emergência, eles me davam um remédio, passava a dor e eu voltava para casa. Mas depois de algumas horas, a dor insuportável voltava. As fortes dores eram a apêndice que havia supurada. O que é perigoso para pessoas em estado normal complica ainda mais para quem está grávida. Eu fiz a cirurgia da cesárea em menos de 1 minuto, porque a anestesia geral não podia pegar no bebê. E eu não vi o Lucas nascer, nem meu marido pôde entrar. E depois entrou outra equipe de médicos. Eu tenho outra cicatriz até o umbigo, que eles abriram a minha barriga e começaram a lavar, né? Porque estava infeccionado os órgãos. Embora o caso de Lorena ter sido algo grave, ela agradece pela nova oportunidade de voltar a viver ao lado da família e do filho.
A gente nunca... não é a mesma pessoa, não consegue ser a mesma pessoa depois de ter uma experiência tão forte com Deus como essa. Assim como Lorena, Angélica e Luciano, todo mundo tem uma segunda chance. Resta-nos aproveitá-la. Graças a Deus pela sua vida, pela do Luquinhas também. E graças a Deus também porque o pastor Leidivan está aqui com a gente. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Boa noite para o senhor que voltou aqui ao nosso programa. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Pastor, primeiramente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a Lorena, porque para quem está em casa, não sabe aqui dos bastidores, o pastor Leidivan que me apresentou esse caso da Lorena, né? O senhor acompanhou de perto ali, foi bem complicado, né, pastor? A gente acompanhou mesmo de longe, porque nós fomos pastor dessa querida família lá em Niterói. E quando aconteceu, nós estávamos já trabalhando aqui no Novo Tempo, mas nós acompanhamos através das redes sociais, de telefonemas, nós oramos no programa Lugar de Paz, aqui pedimos oração, Tempo também, pedimos né? oração a Novo Tempo, orou os grupos de orações aqui, oraram pela Novo Tempo, e realmente a situação dela foi muito grave, ela teve com um quadro de septicemia, ela esteve entre a vida e a morte, um CTI, alguns dias, e graças a Deus, como ela disse, né, Deus a curou desse quadro, e é interessante que ela falou que a vida dela não é mais a mesma, né? É incrível isso, né, pastor? Perfeito. Quem passa por uma experiência dessa, não tem como ser diferente exatamente como ela falou. Pastor, a gente também tem algumas pessoas que participaram hoje com a gente nas redes sociais, mandando alguns vídeos de experiências que eles também passaram de uma segunda, terceira, quarta chance. Vamos dar uma olhada. Eu tinha uma Kombi, trabalhava fazendo entregas com ela. Um dia eu cheguei em casa e ela estava com um problema nos freios. No dia seguinte, levei ela no mecânico para se reparar o problema. E no final da tarde, o mecânico falou para mim assim: ó, não ficou bom, você pode deixar ela aqui, eu vou levar para casa e tá. Eu falei, eu vou levar para casa. Aí quando eu saí, eu percebi que tinha feito a escolha errada, eu devia ter deixado ela. Porque me deparei com uma descida de aproximadamente 1 quilômetro e a Kombi começou a descer rápido. Eu tentei acionar os freios, nada, e eu via que era grande a descida e que a morte estava ali por perto. Eu comecei a clamar: Deus me ajuda, Deus me ajuda. E ele me falou assim, né, em pensamento, assim, naquele desespero, assim: joga para uma rua à esquerda ou à direita. E logo eu vi uma rua à esquerda e eu joguei, e a Kombi não virou. E quando parou, eu saí tremendo, vi que era livramento daqueles grandes, assim. Na hora a gente só pensa em sair da situação, a gente não pensa em pedir perdão, nada. É isso. Agradeço a Deus e Ele tem me dado vários livros. Quando eles iam para a Creche Santana, eu saía com eles daqui cedinho e às 6 horas eu voltava. 2 caras estavam na frente, assim, porque antigamente a gente descia pela porta da frente. Eles falavam para mim: senhora, fala para os seus 2 filhos sentar. Aí eu falava: moço, mas ele é muito teimoso. Eles não sentam. Aí um deles falava assim para minha menina: senta, menina, senta, bebê, senta. Aí aquilo eu já estava ficando irritada já. Aí eu peguei meu menino, pus no meu colo, comecei a amamentar. E a minha outra menina não sentava de jeito nenhum. Aí eles pediram para o motorista abrir a porta. Na hora que o motorista abriu a porta, veio uma voz assim, falou para mim: joga sua filha no chão do ônibus. Joga ela no chão. Aí eu falei: mas por que eu tenho que fazer isso, meu Deus do céu? Aí na hora que veio assim aquele impulso, de repente eu peguei ela e joguei no chão. Na hora que eu joguei no chão, um deles atiraram, né? Aí quando atiraram, aqueles traços de vidro assim caiu no chão e caiu na cabeça dela. Aí só que de repente eu vi que não foi nada disso. Tinha uma senhora em pé na frente assim no ônibus, aquela senhora caiu. E o tiro não acertou na minha filha, acertou naquela senhora. Eu agradeço a Deus por Deus ter livrado meus filhos. Já passei por uma experiência de quase morte. Eu fiquei internada vários dias e quando eu realmente voltei da situação, desse acidente, eu pude parar um pouco, refletir sobre tudo que eu tinha feito de errado, sobre a minha vida, sobre os propósitos que Deus tinha para a minha vida e sobre o que Ele realmente desejava que eu fizesse.
Hoje eu tenho certeza de que Ele me ama muito e que tudo que Ele fez e faz por mim é sempre para o meu melhor. Hoje eu estou muito bem, eu estou na igreja, eu tenho vários projetos que eu tenho a realizar ainda, que eu sei que foi Deus que colocou na minha vida. E eu tenho certeza que a cada momento, e principalmente por ter me livrado desse acidente, Deus me ama de um modo muito especial. Fui dar uma volta de bicicleta com meu esposo e meu filho e paramos numa ponte. Na volta o Marcos trouxe. Quando eu percebi que ele tinha parado na ponte para mostrar o rio, era uma época de chuva e o rio estava bem cheio. Para minha surpresa, eu desequilibrei da bicicleta e caí no rio. Não sei nadar. Só pensei o seguinte: vou morrer aqui afogado nesse rio escuro. E, para a honra e glória de Deus, foi um milagre exatamente. Quase que eu estava morrendo, mas Deus me salvou por um milagre. No ano de 95, sofri um grave acidente de carro, onde estava eu com meu irmão, mais 4 amigos nossos. Saímos de uma festa e, infelizmente, o pneu dianteiro estourou, né? E onde o carro houve o capotamento 3 vezes na avenida. E o outro foi que, quando eu fui para Fortaleza, viajei para o Ceará no avião. O avião teve que fazer uma rota diferente por causa de muita turbulência que estava. E ele chegou a baixar tanto que ficou assim, a gente passou perto da praia e você via as pessoas direitinho ali embaixo, né? E aquela sensação foi tão ruim que naquela hora eu pedi tanto a Deus: Senhor, me dê uma segunda chance, assim como Tu me deu a primeira. Me dê a segunda chance, porque eu vou mudar. Eu vou voltar, eu vou Te servir do jeito que o Senhor quer. E graças a Deus, né, o avião conseguiu subir, tomar a rota que era e conseguiu aterrissar sem danos nenhum. E graças a Deus estou aqui para contar, né, esse livramento que o Senhor me deu. Realmente, né, pastor? Muito obrigada a todos vocês que participaram com a gente aí no WhatsApp, no Facebook, mandando seus vídeos. Pastor, muita gente teve uma segunda, no caso, a Rosiane, a última, né? Ela teve uma segunda, terceira e parece que ela foi envolvida em outros acidentes também. Todo mundo tem uma segunda chance? Com certeza, todo mundo tem uma segunda chance. E não somente uma segunda, como você mesmo falou aí, uma terceira, uma quarta, uma quinta, porque a vida, enquanto a vida, há chance. Então, essa é a grande verdade, né? A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Então, cada manhã que nós acordamos, é a vida dando uma segunda chance para nós. Então, cada quase acidente ou acidente e que não é fatal, é a vida nos apresentando essa segunda chance. Então, todos nós temos, durante a nossa vida, muitas e muitas chances. E o senhor já teve alguma chance? Eu já tive, sim. Com certeza eu já tive. Houve um fato assim que me marcou muito. Quando eu dirigia correndo muito, com o carro, e eu sempre marcava um horário para chegar. E eu lembro... O carro é um dos maiores livramentos, né, pastor? Com certeza. E eu lembro que uma vez estava de madrugada, minha família estava dormindo no carro, eu devia estar uns 130 km por hora, mais ou menos, e quase subi num canteiro, numa rodovia, o carro ia capotar, e houve um livramento de Deus, eu tenho certeza. E aquilo ali realmente foi uma segunda chance que Deus me deu, e aquilo mudou o meu jeito de dirigir. Então, quem anda comigo no carro sabe que eu ando 90, 100, no máximo, não corro com o carro, jamais, não tenho mais hora para chegar em lugar nenhum, eu saio sempre mais cedo, sempre oro confiando a minha vida nas mãos de Deus e peço a Ele prudência, porque naquela noite, naquela madrugada, poderia ter acontecido um acidente fatal, e eu tenho certeza que Deus nos deu ali uma oportunidade de vida para mim, para minha esposa e para minhas 2 filhas, e isso mexeu muito comigo. Pastor, o senhor falou uma coisa interessante também, que a mesma coisa o pessoal aqui também, que participou também falou, que sempre depois que a gente pede uma segunda chance, a gente faz uma promessa.
Senhor, por favor, se o Senhor me der uma segunda chance, eu vou voltar para os seus caminhos, eu vou dirigir corretamente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Sempre é um momento de repensar a nossa vida, depois que a gente tem essa chance? Depois, né? Em alguns casos, quando a pessoa está passando, por exemplo, numa enfermidade, né? É muito comum a pessoa negociar com Deus e dizendo, olha, se eu tiver uma segunda chance de vida, eu vou colocar isso em dia, coisa e tal. Num susto com o carro, nem sempre nós temos tempo hábil para dizer essas coisas a Deus. Mas, com certeza, depois do susto, geralmente a gente repensa. Mas é uma questão meio de negociar com Deus? Olha, Senhor, se o Senhor me livrar, eu vou te dar isso, eu vou ser fiel. Como que Deus enxerga isso, pastor? E se for para o nosso bem, e com certeza Ele aceita isso, com certeza, se for para o nosso bem, se for para consertar alguma coisa que está errada na nossa vida, com certeza Ele aceita esse tipo de negociação. Não vejo por que Ele não aceitar, porque Ele é um Pai de amor e Ele quer sempre o nosso bem, né? Então, nós podemos ter esse tipo de diálogo com Deus e também esse acerto com Deus, né? Porque não deixa de ser um acerto com Deus. É verdade. Pastor, e quando numa situação dessas não dá tempo de pedir essa segunda chance para Deus, e aí? Nesse caso, a sua pergunta sugere quando há uma fatalidade, né? Então, é importante, Ana Lima, nós vivemos cada dia, cada momento como se fosse a nossa última chance. Não abusarmos das oportunidades que Deus tem nos dado. Então, nós temos de nos preparar constantemente, a todo momento, aconteça o que acontecer, eu tenho de estar preparado como se essa fosse a minha última oportunidade de vida, o meu último respirar. Então, a minha comunhão com Deus, a minha entrega a Deus, ela tem de ser íntima, ela tem de ser completa, ela tem de ser verdadeira, porque a fatalidade pode acontecer a qualquer momento e eu não posso, e de repente eu não vou ter outra oportunidade. Então, a grande questão é isso, é estar preparado a cada situação da vida. Pastor, e se essa nossa chance já tiver passado? E aí? Não, olha só, enquanto nós estamos com vida, nós temos oportunidades. Então, enquanto nós estamos com vida, enquanto nós estamos respirando, e cada respirar é Deus nos dando a oportunidade, é Deus nos dando chance. Então, é importante, Ana Lima, não esperar uma quase fatalidade acontecer para fazer um concerto com Deus, para repensar a vida, para repensar o valor da família, das pessoas que estão ao nosso lado, né? Nós não precisamos esperar que um avião quase caia para acertar a vida, para acertar com Deus, a vida, né? Para negociar com Deus. Exatamente, não precisamos, isso podemos fazer agora, porque a vida é bela, as pessoas que nós amamos, a nossa família, então vale a pena a gente realmente fazer sempre um concerto, sempre valorizar, sempre viver bem, sempre abraçar, sempre beijar. Tá certo. Pastor, muito obrigada pela sua volta aqui no nosso programa. A gente sempre é um momento de muita alegria quando a gente faz esse convite para o senhor. O senhor também pode mandar um abraço para o pessoal lá do Lugar de Paz. Aproveita, faz o convite. Eu sei que o senhor vai estar em Belém nesse fim de semana também, né? Então, tá bom. Bom, quero convidar vocês a assistir o programa Lugar de Paz, que vai ao ar todos os dias, 5 horas da tarde, ao vivo, com o horário alternativo, 5h30 da manhã. E já que a Ana Lima falou aí da caravana Novo Tempo em Belém, nós vamos estar aí no estádio Mangueirão às 4 horas da tarde, no sábado, dia 30 de maio, e de forma também muito especial, pela manhã, na igreja do Marco 2, e vai ser um prazer conhecer essa igreja aí. Tá certo, pastor. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Fica com a gente, porque agora a gente vai ouvir uma bela mensagem musical pelo Connect Trio. Senhor, perdoa os pecados meus. O cair é tão forte, o levantar vem de Deus. Com Jesus temos o compromisso, salvar do pecado e guiar no serviço
seu coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será? Ele te escolheu, por você morreu, derramou seu sangue na cruz. Ele se entregou, ele carregou o sofrimento na cruz, era meu, pois Jesus a vida deu. Senhor, perdoa os pecados meus. O cair é tão forte, o levantar vem de Deus. Com Jesus temos o compromisso, salvar do pecado e guiar no serviço. Feche seus olhos, Jesus diz então: meu filho, abra o seu coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será? Ele te escolheu, por você morreu, derramou seu sangue na cruz. Ele se entregou, ele carregou o sofrimento na cruz, era meu. Ele te escolheu, por você morreu, derramou seu sangue na cruz. Ele se entregou, ele carregou o sofrimento na cruz, era meu, pois Jesus a vida deu. Oh, 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 É isso aí, música bonita. Já já eles voltam para cantar e ao meu lado já está pastor Gilson Brito. Tudo bom, pastor? Tudo bom. Mas Muito prazer tudo, né, estar pastor? aqui Você com você meio mais uma malzinho. vez. Como é que é, pastor? Tá pouquinho, melhor? Um pouquinho gripado, mas já estou melhor. Isso vai passar em E nome de você, Jesus. muito obrigado por mais uma vez não estar além dos saltos. Além dos saltos. Exatamente. Entendeu, né? Já deixamos a dica aí para você do que está acontecendo aqui por debaixo das câmeras, né, pastor? Mas a gente faz isso aqui para o senhor se sentir bem, para estar sempre aqui do nosso lado. A gente quer o bem do pastor Gilson, não é verdade? Você que está em casa. Pastor, eu sei que o senhor veio dar alguns recados antes da gente mandar aqui, ó, os abraços já estão aqui preparados, viu, pastor? Antes da gente mandar os abraços para o pessoal, o senhor veio com um recado, relembrar o que o senhor já falou na terça-feira, né? Como é que é? Vamos começar então com o Impacto Esperança. Este livro, Viva com Esperança, Segredos para ter Saúde e Qualidade de Vida. Nós estaremos no próximo sábado distribuindo milhões desses livros em todo o Brasil e mais 7 países da América do Sul. Então não é só no Brasil, Não. você que está fora do Brasil também pode receber esse livro, né, pastor? Exatamente. Então, aproveito aqui para fazer um convite a todos aqueles que já estão sabendo desse movimento,
para que você também se envolva, participe. Será uma alegria levar essa mensagem de saúde para o nosso povo, né? Para o povo brasileiro, nas grandes cidades, pequenas cidades, nas vilazinhas do interior, na área rural. Em todas as partes, nós vamos estar entregando milhões desses livros. Tá certo, pastor. Agora, eu quero te dizer que o senhor, de madrugada, é isso? Não, amanhã de manhã o senhor vai estar pegando voo para onde, pastor? Belém, Pará. Peraí. Não fala nada não, pastor. Depois o senhor fala. Tá. Vamos rodar o VT só para o pessoal que está lá em casa entender melhor. Pode Ok, ser? tá Roda o bom. VT. A Rede Novo Tempo não para de crescer. Já estamos presentes em 13 países e mais de 800 cidades somente no Brasil. São mais de 240 milhões de pessoas alcançadas através da TV, rádio e internet. Mas não queremos parar por aí. Ainda existem muitos que precisam ouvir uma mensagem de amor, carinho e esperança. Nós queremos fazer parte do seu dia a dia por meio dos nossos apresentadores e cantores. E também queremos que você faça parte da nossa família. Por isso, vamos aí na sua cidade. Caravana Novo Tempo. Não perca! É isso aí, Caravana Novo Tempo em Belém do Pará, pastor. É onde o senhor vai estar nesse fim de semana, é isso mesmo? Isso aí. Se o Senhor nos permitir, estaremos juntos lá no sábado com vários cantores, né, e apresentadores aqui da TV. O senhor, por exemplo. Vai ser um programão muito bonito lá no estádio do Mangueirão, no sábado à tarde, a partir de 3h30 da tarde. Você que mora em Belém, mora nas cidades vizinhas, é convidado para estar lá. Vai ser uma alegria, vai ser um prazer muito grande contemplar a multidão. Ana, tem uma palavrinha que os paraenses dizem quando eles estão assim admirados, né? Mas eu não vou dizer agora não, eu vou deixar para dizer lá no Mangueirão. Vai deixar todo mundo curioso quando eu agora, contemplar pastor. a multidão lá, eu não vou resistir, eu vou ter que dizer. Vai ter que soltar, eu vou ter que né, dizer pastor? aquela palavra que você que é paraense sabe qual é. É o marido a esposa do cavalo, alguma coisa. Você deixa tudo no ar. Hoje a gente está você mandando também no sabe, ar, né, pastor? Eu acho que eu sei, viu, pastor? Tem um pezinho lá na terrinha, bem. aquele lado de cima. Pastor, Muito bom. vamos mandar abraços hoje aqui. A gente não mandou abraço na semana passada, na terça-feira, para o Bruno Daniel e para o Lamarquizoli. Um abraço especial para vocês hoje. Eu falei que eu ia dar esse abraço especial, então o abraço especial de hoje é para vocês e também para o Grupo Camó, que é um grupo de alunos do Colégio Adventista antigos. Tem um que está nos Estados Unidos, outro que está não sei aonde. Um abraço para vocês também que estão nos acompanhando aí via internet, pela TV. O Levi Rodrigues e a Dona Zila, a vozinha deles, eles acompanham a TV Novo Tempo. Pastor, olha que coisa boa. Legal, que bom. Um abraço especial para vocês também. Maria Amélia, de Tubarão, Santa Catarina. Valdir e Ivone, pais da Luciana e do Leandro. Eles são de Toledo, Paraná. Um abraço para vocês também. Aqui a Suene Carvalho, eu quero mandar um abraço para o pastor Gilson. A gente aqui de casa tem um carinho muito grande por ele e pela família. E também para minha amiga linda, Aline Carvalho. Um abraço para vocês. Estão mandando Obrigado. abraço aqui também para Bianca Oliveira. Bianca Oliveira que apresenta o Conexão Jovem. Quem mandou um abraço foi o Bruno Daniel também. Bruno Daniel sempre junto aqui com a gente. Clara Nuzzi, tem muita gente aqui, mas a produção já está falando comercial. Chama intervalo, chama um abraço para todos vocês. Terça-feira que vem a gente volta com mais abraço, pastor. Agora, o momento que se segue é todo com o senhor para falar o coração de quem está em casa, tá bom? Tá ótimo. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Significa que o Senhor está com você, o Senhor está comigo. E graças a Deus, porque nós estamos juntos mais uma vez no programa Além dos Fatos. Muito obrigado por sua atenção e por seu carinho. E como sempre fazemos aqui na Novo Tempo, antes de abrirmos a Santa Bíblia, eu quero orar com você, pedindo a Deus que nos ilumine. Vamos orar. Pai querido, rogamos, Senhor, a Tua unção, a Tua orientação, Senhor, para que nós entendamos Tua palavra e que esta seja bênção na vida de todos nós. Oramos, Pai, com gratidão e na certeza
de que ouves nossa prece e nos atendes por tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem uma Bíblia e puder acompanhar agora a leitura do texto bíblico, eu já estou com a minha Bíblia aberta no Salmo 39 e quero ler os versos de 4 a 6. Salmo 39, versos de 4 a 6. Está escrito assim: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, à tua presença o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra e em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Davi está meditando, está refletindo, e aí ele pede a Deus e diz: Senhor, me ajude a reconhecer a minha fragilidade. E ele diz: Senhor, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. E ainda diz, conforme lemos, que o homem passa como uma sombra, e ele em vão se inquieta, amontoando tesouros. Isso é uma grande realidade, não é? Todos nós somos muito frágeis. A nossa vida, ela pode acabar de um momento para o outro. Você certamente já ouviu dizer isso, que para morrer basta estar vivo, não é? E especialmente quando nós passamos assim por uma situação muito difícil, muito adversa, muito assustadora, então é que a gente percebe como que realmente podemos morrer a qualquer momento. Pensando nessa experiência difícil aí vivida pelo Luciano Huck, pela Angélica, seus filhinhos e mais duas mulheres, duas babás, né, que estavam ali com eles, eu fiquei pensando numa experiência que uma vez também vivi, quando eu estava viajando de Salvador para São Paulo. Isso faz tempo, foi no século passado. Eu imagino que foi no ano de 1997. Eu tomei um avião em Salvador e o avião fez uma escala no Rio de Janeiro. E depois que nós saímos do Rio para São Paulo, mais ou menos uns 10 a 15 minutos depois que saímos, houve uma explosão assim muito grande mesmo. Dava para perceber que era fora do avião. Mas foi realmente uma explosão, o avião deu uma chacoalhada e aí algumas pessoas já começaram a gritar e logo veio um cheiro de queimado assim muito forte dentro do avião. Imagine a situação, não é? Era um avião bem grande da antiga VASP, Viação Aérea São Paulo. E realmente o susto foi enorme. Algumas pessoas gritavam, Ave Maria, Nossa Senhora, e outros, Jesus, misericórdia. E logo apareceu a voz do piloto, do comandante. E ele disse, olha, nós tivemos um problema em uma das nossas turbinas, em um dos motores, e por uma questão de segurança nós desligamos completamente o motor. Mas ele disse assim, nós, no entanto, podemos continuar voando com o motor só, não há problema, mas por uma questão de segurança também nós vamos retornar para o Rio de Janeiro. E ele falou assim, já foi logo fazendo uma manobra bem radical. E o detalhe foi o seguinte, no final da fala ele disse assim, fiquem calmos, mantenham o cinto de segurança afivelado, permaneçam nos seus lugares e fiquem calmos porque tudo vai dar certo. Ele deu essa gaguejada no final. Ele disse assim, tudo vai dar certo. E aí foi pior, não é? Se o povo já estava apavorado, aí é que o medo aumentou. Tinha uma banda de rock dentro do avião. Eles estavam voltando de um show que tinham feito no Rio de Janeiro e estavam indo para São Paulo. Eles estavam todos assim com as jaquetas pretas, com o nome da banda, e eles ficaram sentados em lugares diferentes do avião, porque o voo estava lotado. E aí, durante aqueles minutos em que voltávamos para o Rio de Janeiro, eles gritavam uns para os outros. Alguns pareciam assustados, outros faziam assim estilo de gozação, talvez estivessem até lá, não sei, um pouco alterados. Eu me lembro que um gritava assim para o outro, chamando pelo apelido, olha fulano, agora que você vai se encontrar com o bichão. E o outro dizia lá, não sou só eu não, tem muita gente aqui que vai sentir o calorzinho do inferno. Imagine a situação, né? Tinha uma senhora que estava bem distante de mim, mas de longe eu ouvia a voz dela. Sempre que o avião dava uma mexidinha, ela dizia assim, está perdendo altura, está perdendo altura, está perdendo altura, está perdendo altura. A própria voz dela ia assim, perdendo altura. E ela falou isso umas 3 vezes, até que alguém deu um gritão e disse assim, cala a boca, e aí pronto, a voz dela perdeu a altura completamente. E ela ficou em silêncio.
eu fiquei lá no meu cantinho e comecei a orar, não é? E eu disse, Senhor, tenha misericórdia, orei pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelos meus pais, e fui assim orando, até que eu me lembro que num determinado momento eu pensei assim, quem vai morrer sou eu tenho que orar é por mim, não é? E aí, Senhor, perdoa os meus pecados e tal, e aquela oração assim de súplica, angustiado. Realmente a sensação que nós tínhamos ali é de que em algum momento o outro motor também poderia ter problema, não é? E nós poderíamos cair. Então eu estava ali orando e tal, mas olha, sinceramente, depois de algum momento de oração, eu senti assim uma paz, uma tranquilidade, como que minha vida estando completamente nas mãos do Senhor. Até que nós pousamos, e quando o avião tocou o solo, alguns começaram a aplaudir, mas uma outra pessoa gritou e disse assim, não aplaude não, que ele vai rodar. E aí o povo parou de aplaudir, todo mundo tenso até que o avião parou. Quando chegamos ao saguão do aeroporto, muitos se abraçavam e choravam, e eu fiquei ali só observando aquela cena. Nesse dia, além de levar um grande susto, eu acabei também pagando um enorme mico. Eu estava viajando para fazer uma semana de oração, uma semana de pregações numa igreja em São Paulo, na igreja da Vila Maria, lá em São Paulo. Eu iria começar essa programação no domingo à noite, esse susto, né? Foi no domingo por volta de 1h da tarde, à noite eu iria começar o programa na igreja. Então ali no saguão do aeroporto, o povo chorando e tudo, mas eu fiquei na minha só observando. Eu tenho muita facilidade para rir, mas também muita facilidade para chorar. E eu próprio fiquei surpreso porque naquela hora apesar de ver muita gente chorando, eu não chorei. E o tempo foi passando. A VASP não conseguia um outro avião para nos levar para São Paulo. E o tempo foi passando, muitas pessoas tinham conexão internacional em São Paulo, estavam perdendo o voo e o clima foi ficando tenso, ao ponto de muitos passageiros que estavam comigo naquele voo derrubarem o balcão da VASP lá no aeroporto, e aí chegaram repórteres, câmeras, e foi uma situação realmente assim, bem desagradável, e eu fiquei olhando aquela confusão toda, um pouco afastado daquilo. Bom, em resumo, quando nós chegamos a São Paulo, já estava de noite. O pastor da igreja onde eu iria pregar me buscou no aeroporto, me levou direto para a igreja. Eu não tive tempo nem de tomar um banho, troquei de roupa no banheiro da igreja e mesmo cansado, suado, quando entrei para o culto, já estava no meu momento. O culto estava atrasado por minha causa. E aí foi só sentar um pouquinho, o pastor já me pegou pelo braço e disse, vamos lá. E ele me colocou na frente da igreja, fez uma apresentação bem objetiva, disse, olha, pastor Gilson Brito, chegando de Salvador, vai pregar para a gente, pastor, seja bem-vindo, me entregou o microfone. E aí eu peguei o microfone, olhei para a igreja, eu estava tão cansado, tão estressado, e eu pensei assim, eu vou contar para a igreja o que aconteceu. E aí eu disse assim, olha, eu tive um dia muito difícil hoje, o avião em que eu estava teve um problema numa turbina, parecia que ia cair, o povo ficou desesperado, e eu fiquei no meu cantinho e orei pela minha esposa, pelas minhas filhas. Quando eu disse assim, orei pela minha esposa, pelas minhas filhas, aí veio toda aquela emoção que eu tinha guardado durante o dia, e veio assim com muita força, e eu chorei, mas não foi aquele chorinho contido, foi um choro de desespero. Eu não vou representar aqui como aconteceu lá, porque senão eu vou pagar mico de novo, né? Só que agora numa dimensão bem maior. Mas foi um choro assim muito forte. Eu me lembro que o pastor correu lá e me abraçou e eu fiquei no ombro dele assim, balançando e chorando alto. E eu sabia que estava pagando mico, mas eu não conseguia me controlar. A emoção era muito forte. E aí já veio o lencinho, veio o copo com água. Só que assim que eu fiz aquele choro ali por alguns segundos, pronto, senti uma paz. Aí eu me lembro que o pastor disse assim, você tem condição de pregar? Eu disse, fica tranquilo, agora eu já estou bem. E aí eu olhei para a igreja e disse assim, talvez vocês já viram um pregador chorar um pouco, se emocionar um pouco no final do sermão, mas comigo é diferente. Meu negócio é assim, eu já chego chorando e tal. E aí eu brinquei um pouco com a igreja e fiz o meu sermão e aquela foi uma experiência maravilhosa. A situação que eu vivi de susto acabou criando uma empatia muito grande da igreja comigo e nós tivemos uma semana de oração muito abençoada. Mas foi um sustão. Em algum momento, o sentimento que eu tinha e todas as pessoas naquele avião é que nós iríamos cair, é que nós iríamos morrer. Eu não sei se você já passou por uma situação assim, mas é muito difícil quando a gente sente que a morte está perto. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele me deu uma segunda chance. Na verdade, Ele já me deu outras. Eu já passei por 2 sérios acidentes de carro
e tive apenas ferimentos leves, mas poderiam ter sido ferimentos graves ou até mesmo eu poderia ter morrido. E se Deus tem preservado a minha vida, é porque eu creio que Ele tem planos para mim. Eu creio que Deus tem algo para eu fazer. E eu acredito que é assim com você também. Se você já esteve sendo vítima de uma enfermidade grave ou passando por um grave acidente e você está aí, é porque Deus tem preservado sua vida. Deus tem planos para você. Eu estou pensando agora num rei de Israel, o rei Ezequias. A Bíblia diz que ele foi um bom rei, ele fez na linguagem bíblica o que era reto perante o Senhor. Ele inclusive fez muitas reformas religiosas em Israel. Começou a reinar com apenas 25 anos, era jovenzinho. Reinou por 29 anos em Jerusalém. Mas 14 anos depois que ele estava no trono, ou seja, aos 39 anos de idade, Ezequias foi acometido de uma doença grave. A Bíblia diz que era uma enfermidade mortal. E ele estava ali agonizando no seu leito de morte, quando soube a notícia de que o profeta Isaías viria visitá-lo. Eu não sei se você já esteve numa situação assim, doente, enfermo, e recebe uma visita de um líder espiritual. Talvez o pastor da sua igreja, o padre da sua igreja, não sei. Quando vem um líder espiritual nos visitar e nós estamos doentes, nós imaginamos que vem uma mensagem de esperança. E o rei Ezequias estava ali, e de repente o profeta Isaías chega. E a Bíblia diz que quando Isaías chegou, ele disse assim: eu vim aqui em nome do Senhor lhe dizer que você deve colocar em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não viver. Olha só, que mensagem de esperança, não é? Que palavra de conforto. Você vai morrer, não vai viver não, coloque em ordem sua casa. Olha, você está com um pé na cova, pode encomendar o caixão, meu filho, porque dessa você não passa. E aí o profeta saiu, e a Bíblia diz que Ezequias se virou para a parede, e ele chorou muitíssimo. E ele orou ao Senhor e disse: ó Deus, tenha misericórdia de mim, eu não quero morrer, eu não posso morrer, eu tenho sido tão fiel ao Senhor, tenho feito a tua vontade, tenha misericórdia de mim. E olha que interessante, a Bíblia diz que o profeta Isaías não tinha ainda saído da cidade quando Deus mandou ele voltar. Isaías voltou. E eu imagino Isaías quando chega ao palácio, quando vai ao quarto do rei, o rei deve ter pensado assim: ele já veio fazer o funeral. Ele já veio aqui para me sepultar. E aí o profeta Isaías, isso está em 2 Reis, capítulo 20, verso 5. Isaías disse assim: eu voltei em nome do Senhor para lhe dizer que Deus ouviu as suas orações e viu as suas lágrimas. Olha que palavras bonitas, né? Deus ouviu a sua oração e viu suas lágrimas. Eu aproveito para lembrar você que Deus ouve nossas orações e Deus vê nossas lágrimas, porque o Senhor é um Pai de bondade e de misericórdia. Então o profeta Isaías disse assim para o rei Ezequias: o Senhor vai lhe dar mais 15 anos de vida. E aí a bênção do Senhor foi maravilhosa. Cumpriram-se as palavras do Senhor, porque o testemunho do Senhor é sempre fiel e verdadeiro. A Bíblia diz que o rei Ezequias foi completamente restaurado da sua saúde. E aí foi só alegria, não é? O tempo passou, a notícia da cura do rei Ezequias se espalhou por todo Israel, chegou ao exterior, chegou à Babilônia. E diz a Bíblia que o rei da Babilônia resolveu mandar uma comitiva para visitar Ezequias. E essa comitiva trouxe presentes para o rei Ezequias. Um detalhe curioso: a grande curiosidade do rei da Babilônia e do povo da Babilônia não era apenas em relação à cura de Ezequias, mas em relação ao fato de que o Deus de Israel havia curado o rei Ezequias. Então o rei da Babilônia manda presentes, manda uma comitiva. Ezequias recebe toda aquela comitiva, diz a Bíblia, mostra todos os seus tesouros, o ouro, a prata, os óleos especiais, mostra suas armas de guerra, mostra tudo, recebe muito bem aquela comitiva de estrangeiros e eles vão embora. Aí olha um detalhe, a Bíblia diz que o profeta Isaías, ele volta ao palácio e diz assim: e aí rei, como é que o senhor está? E o rei: meu irmão, só alegria, estou aqui só festa. Ora, claro, imagine, o indivíduo que estava para morrer descobre que tem mais 15 anos de vida, então foi só alegria. E o profeta disse assim: quem são essas pessoas que vieram lhe visitar?
E Ezequias disse assim: eles vieram lá de Babilônia, eles vieram para me conhecer, para saber a meu respeito. E olha só a pergunta do profeta Isaías: o que foi que eles viram na tua casa? Essa é a pergunta: o que foi que eles viram na tua casa? Ezequias disse assim: eu mostrei tudo o que tenho, nada há nos meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. E nessa hora o profeta Isaías disse assim: pois agora vou lhe dizer em nome do Senhor, tudo o que eles viram, eles um dia voltarão para buscar. Inclusive, eles levarão os teus próprios filhos para serem escravos em Babilônia. Moral da história: quando nós fazemos de coisas e de pessoas os nossos tesouros, é bom que a gente saiba que um dia nós perderemos estas coisas e estas pessoas. E o que mais restará para nós? Você compreende? O rei Ezequias tinha uma grande oportunidade de testemunhar para aqueles estrangeiros pagãos a respeito do Deus de Israel, do seu Deus que lhe havia restabelecido a saúde, que lhe havia dado uma segunda chance, uma segunda oportunidade de viver. Mas, lamentavelmente, o rei Ezequias estava pensando apenas em si e nas suas coisas e deixou de testemunhar a respeito do Deus de Israel. E você e eu, como temos vivido? Qual tem sido nossa prioridade de vida? Temos colocado nossa esperança em pessoas e em coisas e feito das coisas e das pessoas o nosso tesouro, ou nós temos feito do Senhor a razão maior da nossa vida? Se você e eu continuamos vivendo, é porque o Senhor tem preservado nossa vida. E a sabedoria de todo ser humano é viver para a glória de Deus. Esse é o verdadeiro sentido e propósito da vida. Nós vamos ouvir uma música agora. O Connect Trio vai cantar mais uma vez. E essa música diz que nós estamos aqui, Senhor, estamos na Tua presença. Nós queremos ser transformados, abençoados por Ti. Aqui estou, Senhor. Ouça essa música e depois nós vamos orar juntos. Quando acordei, não sabia onde estava, mas aos poucos lembrei que distante eu andava, constantemente a errar, sem noção do bem ou mal. Deixei, no mundo quis andar, em pessoas procurei, o que só em ti podia achar. Em pecado eu me encontrava, como poderei voltar? Cheguei no meu limite, eu sei, mas ouvi a sua voz e voltei. Aqui estou, vou te adorar, vou te louvar, não importa onde hoje eu vou cumprir meu dever. Há um Deus que sempre acreditou, que nunca me deixou. É preciso mudar.
De longe ouvi tua voz, reconheci o teu olhar, e aos poucos lembrei que amor podia dar, e com esse amor me alcançou, e com o seu perdão me salvou. Cheguei no meu limite, eu sei, mas ouvi a sua voz e voltei. Aqui estou, vou te adorar, vou te louvar, não importa onde hoje eu vou cumprir meu dever. Há um Deus que sempre acreditou, que nunca me deixou. aqui estou, vou te adorar, vou te louvar, não importa onde hoje eu vou cumprir meu dever. Há um Deus que sempre acreditou, que nunca me deixou. É preciso mudar, É preciso. é preciso. A pergunta do profeta Isaías para o rei Ezequias é a mesma que eu faço para você. O que as pessoas têm visto na sua casa? O que as pessoas têm visto na sua vida? Eu sei o que as pessoas têm visto na sua vida. Elas têm visto o que você mostra. E eu sei o que você tem mostrado. Você tem mostrado para as pessoas aquilo que lhe é mais importante. Mas é claro que eu não sei o que é mais importante para você. Mas o desejo do meu coração é que o mais importante para você nessa vida seja o seu Deus. Porque um dia mesmo as pessoas que têm tanto valor e que nós tanto amamos, elas passarão. As coisas, claro que também. Mas o nosso Deus é eterno. E se estivermos ligados ao nosso Deus, nós um dia estaremos eternamente com Ele. Quando alguém está gravemente enfermo, ou quando alguém está assim, à beira de um acidente terrível que pode ser fatal, no que será que as pessoas pensam? Em posses materiais? Não. Nessa hora pensamos nas pessoas que nós amamos. Mas mesmo as pessoas que nós amamos, elas não podem nos socorrer nessa hora. Porque se nós não vivemos com Deus, a hora da morte torna-se uma hora de desespero. Porque nós sabemos que a morte de fato será o fim para nós. Mas se nós vivemos com Deus, nem mesmo a morte nós iremos temê-la, apesar de não desejá-la. Porque nós sabemos que um dia, pelo poder do Deus eterno, nós alcançaremos a eternidade. Que Deus continue guiando os seus caminhos, abençoando sua vida. Tenha muito cuidado. É muito fácil nessa existência nós nos atrapalharmos, nós nos confundirmos e valorizarmos muito aquilo que tem pouco valor. Supervalorizarmos aquilo que é temporário, que é passageiro, que é efêmero. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Coloque Deus como sua prioridade e creia. A bênção de Deus vai lhe dar sabedoria para viver. Você amará as pessoas, usará as coisas, você terá uma vida sábia. E um dia, pela graça de Deus, você e eu alcançaremos a eternidade. Vamos orar. Vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, seja louvado o teu nome, Senhor, porque cada dia guias os nossos passos, apesar de sermos imerecedores. Ó Deus, nós vivemos por tua graça e misericórdia. Nós te louvamos pelo dom da vida e te pedimos, Pai, ajuda-nos, Senhor, a vivermos com sabedoria,
aproveitarmos a oportunidade que Tu estás nos dando para definirmos nosso futuro eterno ao Teu lado. Por isso, Pai, nós colocamos nossa vida nesta hora inteiramente nas Tuas santas mãos, em nome de Jesus. Amém. Você e eu nunca podemos nos esquecer do que a Bíblia diz, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Que cada dia o Senhor continue guiando os seus passos. Um abraço. Tchau.